Por gentileza, o seu nome completo? Gerrimar da Cruz Feitosa. O senhor é brasileiro, o senhor Gerrimar. O seu estado civil qual é? Sou brasileiro, sou casado. Casado. Profissão? Sou publicitário. O seu endereço, por gentileza? Eu moro na Alameda Perimetral Sul, Bloco K, apartamento 302, condomínio Atlântico, no bairro Bequimão. Doutora, perguntas? Senhor Gerrimar, o senhor alguma vez já trabalhou para a Fábrica Filmes? Sim, já trabalhei. O senhor possui uma agência? Perdão, doutora, me perdoe. Antes de passar a palavra para a senhora, eu esqueci de um fato, vai ficar registrado. O senhor tem algum interesse nesse processo? Não, nenhum interesse pessoal. Nenhum interesse? Para o senhor tanto faz como tanto fez? Tanto faz como tanto fez. Estou aqui apenas para relatar os fatos que eu conheço. O senhor conhece. O senhor promete, então, dizer a verdade? Prometo dizer a verdade. O senhor fica advertido das penas do falso testemunho. Sim. O que significa dizer? Mentir em juízo constitui crime. Se o senhor mentir e viermos a descobrir no futuro de que o senhor mentiu, o senhor poderá ser processado criminalmente por crime de falso testemunho. Está claro isso para o senhor? Está claro. O senhor compreendeu bem? Compreendi. Doutora, por favor, repita a pergunta. Se o senhor alguma vez já trabalhou com a empresa Fábrica Filmes? Já trabalhei. O senhor possui uma empresa também de publicidade? Eu trabalho numa agência de publicidade atualmente. Tenho trabalhos freelance, como profissional freelance também. O senhor trabalhou com a fábrica relacionado à campanha eleitoral de 2012 do candidato Tadeu Palácio para prefeito de São Luís? Sim, trabalhei. Na verdade, eu participei nas 2 primeiras semanas do trabalho, inclusive na roteirização do primeiro programa, nas primeiras reuniões, definição da marca do candidato, tudo isso eu estava presente. O senhor se interessava em pegar esse contrato? Pegar o contrato da campanha? Da campanha. Bem, deixa eu colocar uma questão. Num primeiro momento, eu tenho um amigo, chama-se Ornílio, que ele é na época, ele trabalhava com o PP, era assessor, inclusive, o senhor Valdir Maranhão, lá em Brasília, trabalhava para o marketing do Valdir e do PP. E foi ele, inclusive, que me contactou para que a gente viesse a somar nessa equipe que ia fazer a campanha lá com a fábrica, sendo a produtora. Então, foi ele que me chamou e eu comecei a participar. A gente tinha o interesse apenas de participar. A forma como ia ser feito, contratos, quem ia fazer, quem ia ser a agência que seria contratada, a gente não tinha... a gente achava que a coisa toda ia ser conduzida pela fábrica, a questão financeira, eu digo, contratos e tudo mais. Então, o senhor participou inicialmente, para iniciar esse trabalho da campanha, o senhor participou de algumas reuniões com o senhor Tadeu Palácio, com o senhor Ornílio, com o Vicente? Sim, estive presente. E o senhor se recorda de como se deu a tratativa desse trabalho de campanha eleitoral no ano de 2012? Sim, eu estive presente em algumas reuniões em que a gente conversou sobre as estratégias, a definição de slogan, de marca, a definição do primeiro programa, como seria o roteiro do primeiro programa, e até um pouco mais. A minha participação se deu, eu creio que até a primeira, um mês antes da campanha e mais até a primeira semana da campanha, com a definição do primeiro programa. Depois o senhor deixou de prestar serviço? Deixei de prestar o serviço porque eu não vinha sendo remunerado. Então, eu não achei interessante. Eu tinha outros compromissos profissionais. Na época, eu trabalhava numa empresa chamada VCR. Eu estava de férias e fui pedir férias para participar dessa campanha. Então, como eu estava de férias, tinha outros compromissos profissionais e de familiares, e resolvi viajar, porque eu não estava sendo remunerado pelo trabalho. E nessas reuniões, o senhor se recorda de ter sido tratado sobre valores desse contrato, os valores que seriam pagos por essa contratação? Não. Os valores específicos, não. Esse eu não estive presente. Eu me lembro de vê-los conversando sobre o contrato, sobre a assinatura de contrato,
mas eu não estava presente sobre valores, não. Nessas reuniões iniciais de tratativas, o senhor Tadeu Palácio, ele participou delas? Eu me lembro de tê-lo visto algumas vezes nessas reuniões, que se falava sobre contratos. Ele, Vicente, as pessoas, o próprio Valdir Maranhão. O senhor pode informar quem ficou responsável pelo pagamento desse contrato? Bem, não posso afirmar exatamente quem era o responsável pelo pagamento do contrato, né? Geralmente é a direção da campanha, as pessoas que partido e tal, mas isso eu não posso afirmar quem ficou responsável. Tá. E em relação aos seus honorários, eles foram pagos? Não foram pagos. Eu tinha um acordo com o Ornílio, né, de que a gente iria fazer um acerto financeiro. Eu estava indo para a campanha muito mais até pela minha amizade com ele. Como eu senti que nem ele também estava sendo remunerado, e também eu disse, olha, eu sinto muito, eu vou me dedicar aos meus projetos, e ficou por isso, entendeu? E quanto ao Vicente, proprietário da fábrica, ele tinha alguma contraprestação com o senhor? Não, a gente esperava que a gente viesse a negociar a questão financeira ainda no futuro, né? Mas exatamente ele me informou também que não estava sendo remunerada a produtora, não estava conseguindo aporte financeiro para tocar a campanha em frente, inclusive já estava pensando em despachou inclusive parte da equipe, aí eu também me desmobilizei. Sem mais, excelência. Você pode passar o microfone. Seu Germar, em algum momento, o senhor tem conhecimento se em algum momento o requerido Tadeu assumiu as despesas junto à fábrica? Chegou a ter conhecimento dessa? Olha, eu participei de algumas reuniões e conversas, e tudo dava a crer que o compromisso existia, né? Da parte dele, do próprio Valdir. Eu particularmente ouvi da boca do Valdir. Eu acho que o Tadeu também estava presente. Mas com relação a valores e quem ia pagar especificamente a campanha, eu não posso afirmar. Certo. Nós já temos conhecimento que os serviços prestados à campanha foram suspensos em determinado período, né? O senhor se recorda quando foi essa suspensão e se esses serviços retornaram? Olha, exatamente eu não posso afirmar, porque o que acontece? Após uma semana de campanha, que a campanha começou, os primeiros programas foram ao ar, eu saí de São Luís e só voltei 10 dias depois. E quando eu voltei, já existia, algumas pessoas me disseram que alguns programas estavam reprisando, e que eu cheguei a ver também, acho que um dia depois que eu já estava aqui, um programa feito por uma outra produtora, com outro padrão de qualidade, inclusive, que eu achei até estranho que não era o padrão da produtora da fábrica. Então eu disse, então isso quer dizer então que a fábrica, o Vicente não estão mais na campanha. Ok, doutor. Satisfeito.